Ei, você que joga o novo Black Clover Mobile, já se deparou com momentos que você não consegue avançar na história? Ou você realmente não sabe o que fazer? Bem, hoje eu trouxe a solução pra você. Vou tentar te dar algumas dicas de como avançar no modo história mais rápido para alcançar os capítulos atuais do jogo, né? 4, 5 e 6. E tentar fazer o possível para você sair desse vídeo sabendo jogar melhor no modo história para avançar tranquilamente. Então vamos lá. Bom galera, olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez eu quero fazer um vídeo mais rápido aqui sobre como tá avançando no modo história, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, me perguntaram muito nos comentários. E hoje eu vou tentar te dar umas dicas de como você pode fazer para avançar sem ter muita dificuldade. Claro, né? É bom você deixar seu like e se inscrever, né? Porque isso ajuda pra caramba a trazer mais vídeos no canal. Muito obrigado vocês que estão acompanhando essa saga. Mas é isso, né? Vamos começar o vídeo. Bom galera, como vocês podem ver, eu tô no capítulo 5 aqui. Por incrível que pareça, teve momentos que eu simplesmente pude avançar tranquilamente, sem precisar ter tanto nível assim. Acho que eu tive mais dificuldade só aqui no capítulo 4, né? Foi sobre o olho do sol da meia-noite, né? O Lich e tal, eu não conseguia derrotar em alguns momentos e eu só senti um pouco de dificuldade aqui, mas depois eu passei tranquilo. Digamos que você aumente, né? Avance no modo história e a parte que você vai começar a ter dificuldades é lá apenas no capítulo 3, se eu não estou enganado, que é onde o olho do sol da meia-noite invade aqui o reino de Clover e realmente você sente um pouco de dificuldade para passar, principalmente quando você vai enfrentar simplesmente esse carinha aqui, mano. O Razor é muito chato. O Hades no caso. E ele é muito chato, para enfrentar ele muita gente não consegue. Algumas dicas que eu sigo aqui básicas, que às vezes, mesmo não tendo power o suficiente para passar dele, né, que eu não tive power suficiente, sempre use magos assistentes, né. Eu sei que você perde ganhar vínculo, né, com algum personagem e priorize aqui os mais fortes. No caso aqui, sempre priorize um mago 80 para cima, né? Como por exemplo aqui, o próprio Lotus aqui, Mars ou o Asta. O Asta é muito bom para avançar na história. Eu já usei ele em várias situações, né? O Asta das outras pessoas ou o Yami. Pra mim, acho que esses 4 aí são os que mais ajudam para avançar no modo história, né? Quando você for pedir alguma assistência. E muitas vezes também eu não tinha personagens tão upados, né? No caso eu tinha 1 ou 2 ali, um super upado, o outro mais ou menos, mas você tendo ali um personagem que vai ajudar você, vai equilibrar, né, as coisas, mesmo que você não tenha power o suficiente. Por exemplo, você pode ver que nessa situação, né, que eu acabei de jogar aqui no modo história, eu não tinha power o suficiente para enfrentar o personagem e enfrentar o inimigo, mas pelo fato de escolher um bom personagem de apoio, eu consegui passar, né, desse tal inimigo, e de primeira no caso, assim conseguindo avançar tranquilamente mesmo sem ter o power o suficiente. Então você tendo um suporte legal, acho que por exemplo, eu peguei a Mimosa aqui, né, no sazonal, finalmente já upei ela e ela ajuda pra caramba. Ou se você não tem, não desbloqueou ainda, você pode ir pra Charme. A Charme é bem legal também como suporte para avançar nessas situações do modo história em que o inimigo dá muito dano em um certo personagem específico do seu time e você é obrigado, né, ou a atacar com ele o mais rápido possível antes que ele faleça, ou simplesmente usar o seu suporte nele o tempo todo. Você seguindo, né, as minhas dicas de farm, né, de como farmar as coisas, porque como eu falei no começo, para mim, pelo menos para mim, o que importou mais foi a experiência, foi aumentar o nível do seu mago para conseguir o power, né? Aumentando o nível, né, você consegue power e também você consegue promover seu personagem. E sempre que você promove, mesmo não aumentando o nível dele depois, ele ganha alguns atributos a mais. E como vocês podem estar dando uma olhada, né? Eu vou conseguir uns atributos um pouco maiores, né, se eu upar. Mesmo que eu não upe nível depois, eu fico um tempinho sem upar. Eu usei o Asta por muito tempo e consegui avançar tranquilamente no modo história. Vocês podem ver que meu Asta tá simplesmente 63. Ou seja, ou teve hora ou outra que eu usava só meus 2 personagens, né? O Yami aqui, o Mars e a Charlotte, e usava um personagem assistente caso eu tinha dificuldade. Isso te ajuda até você a poupar, né? Por mais que você perca um pouco de vínculo, te ajuda a você a dar uma poupada na sua experiência, né? Pra não usar em qualquer personagem e usar só nos certos, que no caso ou é um dos sazonais que você vai conseguir, né? Então é bom guardar, ou usar nos seus principais. E às vezes tem parte da campanha que naturalmente você avança sem precisar de muito esforço. A própria campanha te dá muita coisa, te dá alguns prêmios ali como experiência, itens, equipamentos bem bacanas. Naturalmente faz você ficar mais forte, né, e aumentar seu power para
e contra os bosses, no caso. No caso aqui, ó, por exemplo, aqui eu fui aqui com o Julius, né, falar com ele, ó, consegui aqui mais uma tarefa e consigo todos esses itens aqui tranquilamente. Vamos aceitar a tarefa aqui, você é obrigado a aceitar as tarefas e a gente vai para a reunião mágica. Então tem partes aqui do capítulo 4 ou 5 que você pode fazer numa boa, já que não envolve tanta luta, né? Já que segue certinho o anime, então tem partes que não tem tanta luta, então você só ganha coisas basicamente. Vale ressaltar, galera, que às vezes o personagem tem um requisito do modo história, né? Mas tirando o Yuno e alguns personagens, poucos personagens que às vezes você é obrigado a jogar com eles, o Asta é um dos principais, né, que sempre são cotados, né, como requisito. Então basta você simplesmente pegar, né, o Asta Academia ou Yami Academia, por exemplo, personagens que são fortes da assistência de magos e usar eles que você meio que cumpre o requisito, né, de jogar com eles. Eu vejo que também tem muitas pessoas que falam que estão travados, né, travados no rank 10, travado em tal rank. Bom, é só seguir a dica que eu falei, né, de pegar algum personagem meio que emprestado, né, vai aqui, pega um personagem emprestado mesmo, ó, como por exemplo o Asta, mano. O Asta é muito bom pra avançar na história, eu usei ele várias vezes, tá certo que tem, né, o Lotus é bem bacaninha, mas acho que o Asta, quando você enfrenta um boss muito difícil, que requer muito dano, o Asta e Yami são personagens muito bons, né, pra você avançar. No caso, pra você usar de mago assistente, né, não, você pode upar, né, esses personagens, mas você usar como mago, pegar um mago assistente ali, né, só sacrificando um pouco de vínculo, não vale a pena, vai por mim. Até porque o próprio modo história, se eu não estou enganado, ele dá mais experiência que o normal, então te ajuda a você dar uma avançada, né, usando um mago assistente, e você avança um pouquinho mais, porque você ganha um pouquinho mais de experiência. Vamos acabar aqui esse evento de memória para ver quanta experiência a gente vai ganhar aqui, né. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Bom, concluímos aqui, né, esse estágio aqui de evento de memória, mas o que dá mais experiência mesmo é você jogar o modo história normal. Você pode vir aqui no esconderijo também, e vir aqui, caso você tenha alguma dificuldade, você vem aqui e fala com a Charme, porque com a Charme, que eu esqueci de falar nos vídeos anteriores, ela pode cozinhar para você, né, então ela cozinha aqui alguns pratos, basta você pegar os ingredientes, e tem pratos aqui para aumentar a experiência mais rápido principalmente. Como por exemplo esse aqui, né, o peixe grelhado, você ganha 15% a mais de experiência a cada partida, a cada desafio que você faz. Então ajuda a dar uma aumentada no nível dos personagens para tentar bater de frente com os bosses. Algumas situações que foram chave para mim avançar também foram simplesmente focar nas missões secundárias. Por exemplo, aqui temos as missões do Magna, né, que ajuda pra caramba, porque dão muita coisa. Focar nas missões do Magna, porque às vezes tem missões bem simples que você pode simplesmente ir concluindo facilmente, né. Eu não digo muitos desafios, né, porque tem alguns que são um pouco mais difíceis, um pouco mais demorado, levam um pouco mais tempo, mas as missões do Magna e as missões de 7 dias te ajudam pra caramba a dar uma avançada na história, né. Tem uma hora que chega e você vai concluindo naturalmente todas as missões, isso é muito legal. Bom, mas acho que é isso, não tem muito o que dizer, né, no final das contas, apenas o que eu mais recomendo é você usar assistentes quando você sentir dificuldade. Eu sei que parece meio óbvio, mas às vezes muita gente não usa isso porque quer upar o vínculo dos personagens. Eu, no meu caso, a maioria do meu modo história eu usei personagens de mago assistente. A maioria das lutas, tá ligado? Mesmo às vezes não precisando. Assim eu sinto menos dificuldade pra passar e eu passo mais rápido. Porque, como eu falei, né, avançar no modo história você dá uma upadinha no rank mais rápido. Mas se você gostou desse vídeo simples aí, deixa o seu like e se inscreve. Comenta aí se eu acabei sanando suas dúvidas, em qual parte do modo história você tá, né, tendo dificuldades, porque talvez eu possa dar dicas aí nos comentários de como você pode avançar melhor. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!